Nessa videoaula nós vamos falar sobre fibrilação atrial. Apesar de parecer um músculo único, na verdade o miocárdio é formado por duas porções funcionalmente distintas. O miocárdio atrial e o miocárdio ventricular. Isso porque o pericárdio e o esqueleto fibroso do coração isolam a porção de músculo que forma os átrios daquela porção de músculo que forma os ventrículos. Por conta disso, o miocárdio atrial contrai num tempo diferente do miocárdio ventricular, como você pode observar na imagem. Mas para que o coração possa exercer a sua função de bomba e para que o sangue possa fluir das veias para os átrios, dos átrios para os ventrículos e dos ventrículos para as artérias, é necessário que durante a sístole atrial todos os miócitos atriais contraiam ao mesmo tempo, todos juntos. Da mesma forma, durante a sístole ventricular, é necessário que todos os miócitos ventriculares contraiam também ao mesmo tempo. O miocárdio tem essa propriedade que nós chamamos de sincício funcional. E ela diz respeito ao fato dos miócitos poderem funcionar como um todo, de forma sincronizada. O que ocorre na fibrilação atrial é que diferentes grupos de miócitos atriais começam a contrair em tempos diferentes, de forma desincronizada. E aí nós temos um padrão de contração, como que você pode observar na animação. Perceba que os átrios estão fibrilando, mas enquanto isso, os ventrículos continuam com seu padrão de contração normal. Essas contrações que aparecem nos átrios, que são contrações desincronizadas, são chamadas de contrações fibrilatórias atriais, ou ainda contrações anárquicas fibrilatórias atriais. Elas podem chegar a uma frequência de cerca de 400 a 600 por minuto. E com isso, o átrio perde a sua função de bomba. A grande maioria dos pacientes com fibrilação atrial é assintomática. Na verdade, a fibrilação atrial costuma se desenvolver em pacientes que já apresentam alguma cardiopatia, seja de origem hipertensiva, reumática, por conta de infarto ou mesmo pacientes com hipertiroidismo. Os pacientes só vão perceber que tem fibrilação atrial quando vão fazer um exame de rotina, um eletrocardiograma, ou então quando aparecem complicações. E a principal complicação é o acidente vascular cerebral isquêmico. O principal método diagnóstico é o eletrocardiograma. Na imagem, você vai observar um eletrocardiograma didático em condição fisiológica. O que nós podemos observar? Várias ondas que vão representar a atividade elétrica e a atividade mecânica do coração. Nós temos aí as chamadas ondas P, o complexo QRS, que é formado pelas ondas Q, que nem sempre estão presentes em condição fisiológica, pelas ondas R e pelas ondas S, e as ondas T. Então, esse é um eletrocardiograma de um paciente em condições fisiológicas. Abaixo, nós temos um eletrocardiograma didático de um paciente com fibrilação atrial. O que nós podemos observar de diferente? Então, primeiro, considerando que o tempo dos dois registros é o mesmo, a gente vai observar que a quantidade de complexos QRS no eletrocardiograma do paciente com fibrilação atrial é maior. O complexo QRS diz respeito ao momento da sístole ventricular. E a quantidade de complexos QRS é utilizada para a medida da frequência cardíaca num dado intervalo de tempo. Logo, o que nós podemos observar? Por ter mais quantidade de complexo QRS, isso indica que o paciente com fibrilação atrial apresenta aumento da frequência cardíaca. Isso é chamado de taquicardia. Esse aumento da frequência cardíaca no paciente com fibrilação atrial pode levar a frequência cardíaca a se elevar de cerca de 90 a 160 sístoles por minuto. Então a fibrilação atrial leva a taquicardia. Observe que o traçado do complexo QRS ele é igual ao traçado fisiológico. Então, nós vamos dizer que
É um QRS com inscrição normal, nenhuma alteração. E se a gente lembrar, na verdade, não há alteração na sístole ventricular no processo de fibrilação atrial. Além disso, qual outra coisa pode ser observada no eletrocardiograma do paciente com fibrilação atrial? Observem as pontas das ondas R. No eletrocardiograma fisiológico em condição normal, a distância entre essas pontas ela se mantém constante. Essa distância é chamada de intervalo RR. Ou seja, na condição fisiológica há um ritmo entre as ondas R. Coisa que a gente não observa no paciente com fibrilação atrial. Na fibrilação atrial, ocorre irregularidade no intervalo RR. O que isso mostra para a gente? Que na hora da sístole ventricular, essa sístole acontece sem um ritmo definido, de forma aleatória. Em outras palavras, a fibrilação atrial também leva à arritmia cardíaca. Na verdade, a fibrilação atrial é a principal causa de taquiarritmia cardíaca. Que outra alteração é possível observar? Nós vamos observar a ausência da onda P. Então, a onda P não aparece no eletrocardiograma de um paciente com fibrilação atrial. Resumindo, então, o que nós já sabemos sobre fibrilação atrial? Na fibrilação atrial, acontecem cerca de 400 a 600 contrações fibrilares anárquicas nos átrios. Acontece aumento da frequência cardíaca, taquicardia, que pode levar a frequência cardíaca a cerca de 90 a 160 sístoles por minuto. Além disso, arritmia, mostrada no traçado eletrocardiográfico por alterações no intervalo RR, na distância entre as ondas R. E a ausência de onda P. Muito bem, qual é o nosso objetivo agora? Agora que você já conhece as principais características da fibrilação atrial, você vai seguir as instruções que estão disponíveis no roteiro de estudo, consultar as referências indicadas e vai tentar responder as seguintes questões. Primeira questão. Por que apesar da frequência de contrações nos átrios poder chegar a cerca de 400 a 600 por minuto, a frequência cardíaca aumenta, mas aumenta apenas para 90 a 160? Em outras palavras, por que aquelas contrações anárquicas atriais que chegam a uma ordem de 400 a 600 por minuto não se espalham para o ventrículo, fazendo com que o ventrículo contraia na mesma frequência? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta. Por que ocorre a ausência de onda P no eletrocardiograma de um paciente com fibrilação atrial? Terceira pergunta. Por que a maioria dos pacientes é assintomático, não apresentam sintomas? Lembra que eu comentei que eles não apresentam sintomas e muitas vezes só vão descobrir que tem a fibrilação atrial quando acontece alguma complicação. Isso tem a ver com a quarta pergunta. Por que a principal complicação da fibrilação atrial são os acidentes vasculares encefálicos do tipo isquêmico? Muito bem. Então consulte o roteiro de referência, estude e tente responder as perguntas. Nos outros vídeos, nas outras videoaulas, nós vamos conversar a respeito da resolução dessas questões e bons estudos.